E aí, tudo bem? Você não é escravo da sua genética. Então, eu tenho falado com você nos últimos vídeos sobre a influência da genética na formação de um quadro de dependência emocional. Dizer, por exemplo, que você tem um determinado perfil comportamental significa dizer que você tem uma tendência de comportamento que você já nasceu com ela. Assim como você já nasceu com uma cor de olho específica, um tipo de cabelo, cor de pele, você já nasceu também com comportamentos predispostos, né? Então existem aqueles que tendem à paciência, mas existem aqueles que tendem à ira. Existem aqueles que tendem à sociabilidade, existem aqueles que tendem à inibição. De forma então que existem tendências que fazem com que esses comportamentos sejam mais fáceis para mim, entende? É como se eu tivesse um pêndulo aqui, ó, e ele naturalmente ele me puxasse mais para um lado do que para o outro. Mas para você que está vivenciando a tendência, você tende a olhar isso como sendo o correto. Então, aqueles que são mais inibidos e retraídos, eles tendem a achar, por exemplo, que aqueles que são mais sociáveis e falantes, por vezes são inconvenientes, entende? Que falam demais. Mas muitas vezes, quando você pergunta para esse perfil que é muito falante, que conversa com todo mundo, sobre esse camarada, que na realidade fala pouco, ele vai olhar para ele e vai dizer assim: ixi, fulano é muito frio, fala nada, é calado, entende? Quando na realidade, então, vendo sobre a ótica do meu perfil, o outro ele acaba se distanciando muito, entende? Então, quem está dentro do perfil tende a olhar o outro como sendo algo errado. Só que eu queria que você entendesse isso hoje aqui, porque se eu tenho uma determinada tendência comportamental que eu herdei dos meus pais, se ela é herdada, ela não pode ser certo ou errado. Entende? Porque isso não tem a ver com escolha. Então, seria a mesma coisa que dizer que existe certo e errado em cor de pele, por exemplo. E nós sabemos que não existe, entende? Então, o que você precisa visualizar aqui é que existe naturalmente uma tendência de comportamento que é diferente e não tem certo e errado, entende? Eu já vi pessoas, por exemplo, que por serem muito ativas, emotivas, falantes e tal, quando elas olham alguém mais retraído, que gosta de ler um livro, que gosta de ficar na realidade ali um tempo sozinho e tal, ela acha que essa pessoa está errada e que ela é infeliz. Querido, mas não é, o sujeito que ele é introspectivo, ele é feliz assim. Assim como você que é extrovertido é feliz fazendo as coisas que um extrovertido faz, entende? Então, uma coisa que você precisa entender é que não existe perfil certo ou errado. Não existe temperamento certo ou errado. Eles são simplesmente diferentes. E tudo aquilo que efetivamente cada perfil tem é simplesmente uma característica. É uma característica que pode me trazer resultados ruins ou não. Então, por exemplo, existem perfis, principalmente os passivos, né? Característica dos perfis S, né? Os estáveis e os conformes, que eles tendem diante de uma situação de conflito, de pressão, o que significa dizer que eles são passivos? Significa dizer que eles dão um passo atrás, recolhem, analisam a situação, avaliam se vale a pena prosseguir e a partir daí eles tomam uma decisão se vai ou se não vai. Entende? Então eles são mais analíticos. Isso é natural. E por causa disso, eles tendem a ser aqueles perfis que evitam conflitos, porque eles não gostam de ambientes conflituosos. É diferente, por exemplo, que acontece com perfis ativos, como os influentes e os dominantes. Por que, Lincoln? Porque esses perfis, eles, quando vem uma pressão e um desafio, eles tendem muitas vezes a ir para cima. Eles acreditam que eles são mais fortes do que aquele ambiente, principalmente os dominantes. Então, se você coloca, às vezes, uma oposição para um dominante, ele tende a querer passar por cima daquela dominância, ou por cima daquele impedimento. Entende isso? E aí, a resposta, ela é totalmente diferente. Tá?
E aí um ponto que é muito importante você entender é que esse padrão de respostas, ele não está certo ou errado, entende? Ele é simplesmente um padrão de resposta diferente. Só que tem hora que esse padrão de resposta, ele vai trazer resultados positivos e tem hora que ele vai trazer resultados negativos. Entende isso? Tá? E isso é normal. Só que o que é a inteligência emocional? A inteligência emocional, a maturidade, é você, na realidade, saber que você tem a tendência e você saber ajustar essa tendência para obter o melhor resultado possível. Porque, embora você tenha características naturais genéticas, e quando eu faço análise de perfil comportamental, a gente deixa isso muito claro, ó, a sua genética, o seu comportamento confortável é esse. É isso aqui que efetivamente gera para você um conforto nos relacionamentos. Mas eu mostro, por exemplo, aquilo que a gente chama de perfil adaptado. O que é um perfil adaptado? É aquilo que eu penso que os outros querem que eu seja. Porque o seu cérebro, ele é inteligente. Então, quando você está se relacionando com outras pessoas, intuitivamente você começa a perceber que aquilo funciona ou não funciona. Ó, aqui eu preciso ser mais dominante, aqui eu preciso ser mais influente, não, aqui eu preciso ser um pouco mais paciente. Então, você começa a fazer uma leitura do ambiente, a moldar o seu comportamento para poder atender aquela necessidade. E isso não está errado. Você não está saindo da sua essência, porque você vai voltar para ela, porque é a sua genética mesmo, entende? Você fala, Limpo, e aí o que eu devo fazer então? Eu devo considerar, você precisa entender que há momentos em que você precisa adaptar, entende? Se essa característica do perfil, ela estiver te trazendo um resultado ruim, então você, diante daquela circunstância, você precisa adaptar para obter um resultado melhor. Ih, Lincoln, você pode me explicar um pouquinho melhor? Posso, tá? Então, assim, os perfis mais passivos, eles tendem a ser diplomáticos. Muito comum dos Cs altos, dos S, do C até mais do que o S, tá? A diplomacia, ela é boa. Por quê? Porque ela evita conflitos. Eu, por exemplo, na minha vida, né? Se eu for observar assim, eu tive conflitos assim, com poucas pessoas na vida. Dá para contar nos dedos da mão, às vezes de uma mão só, sabe? Por quê? Porque eu sou um perfil diplomático. Eu evito conflito ao máximo, sabe? Mas evitar conflito o tempo todo não é bom. Tem hora que alguns conflitos são necessários. Para quê? Para eles ajustarem a determinadas situações de desagrado. Porque uma coisa que os perfis mais passivos costumam fazer também é sofrer sem verbalizar, é não dizer. Para quê? Para não comprar o conflito. Entende? Então, isso na realidade às vezes não é bom. Então, o que eu preciso fazer? Me descolar do meu perfil, adaptar e às vezes entrar e saber me posicionar diante de um conflito. Que não precisa saber me posicionar, por exemplo, como um perfil dominante. Eu vou me posicionar no meu perfil, mas eu preciso me posicionar. Entende? Isso é uma adaptação. Quando a gente faz essa adaptação para obter os melhores resultados, eu estou tratando a minha característica. Estou evitando que ela me controle. Um dominante que naturalmente é enérgico, é tendencioso à ira, então na realidade, o que eu preciso entender? Que se ele usa a ira o tempo todo, em toda e qualquer situação, ele está sendo controlado por isso. Então vai ter hora que isso não vai trazer um resultado legal, porque as pessoas vão começar a olhar como autoritário, como arrogante, como sendo despótico, como sendo grosseiro, entende? Você falou, Linho, que aí? Uai, aí então que eu preciso aprender a dosar, uai. E aí quando a gente idosa, entra um segundo conceito, que não é o conceito de temperamento, de perfil, mas é o conceito de caráter. O pastor Wilcimar Ramos, quando ele trabalha a parte de perfil comportamental, ele traz o conceito de caráter de uma forma que eu gosto muito, porque ele diz assim, que caráter é a educação que eu dou ao meu temperamento. Olha só que massa isso. Como assim, Lincoln? Educação é o treino, ué. Aquela característica do perfil, eu consigo usá-la para que ela me faça bem? Ou eu uso isso o tempo inteiro e tem hora que eu tenho resultado ruim e eu continuo usando do mesmo jeito porque eu entendo que eu não consigo fazer diferente? Isso é um mau treinamento,
entende? Então, nessa visão, nesse conceito, mau caráter não é aquele tom pejorativo, o fulano é mau caráter, né? No sentido que ele é desonesto. Não, o mau caráter aqui é aquele que teve um mau treinamento da tendência. Entende isso? Tá? Se você quiser ter sucesso nos relacionamentos, primeiro você vai precisar começar a entender o seu perfil natural, como você funciona e saber antever onde essa tendência vai te levar, se naquela situação ela é boa ou é ruim, e saber visualizar se é o momento de adaptar ou não, sabe? Para que você use a característica para obter os melhores resultados e não seja usado por ela. Entende? Isso então a gente resolve com autoconhecimento. Beleza? Quando a gente faz análise de perfil comportamental, é isso que a gente entrega, né, para a pessoa. Muito autoconhecimento para ela poder visualizar como a característica funciona e como que eu devo utilizar isso da melhor maneira possível. Beleza? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo de hoje. Eu sou o Link, eu sou o seu coach. Se você estiver vendo esse vídeo aí pelo Instagram, não deixa não de comentar se isso fez sentido para você, tá bom? Se estiver vendo aí pelo YouTube, assina o canal, tá? Curte aí o vídeo, é a forma que eu tenho de entender que esse conteúdo está sendo relevante para você. Beijo grande no seu coração, abraço de 40 segundos e até o próximo vídeo.